Muitos de nós não imaginávamos ver a grande potência mundial do século XX entrar em decadência. Desde a crise financeira de 2008, os Estados Unidos não conseguiram recuperar a economia. Um dos maiores problemas é o desemprego e o baixo poder de compra dos americanos. Como estratégia para reduzir as dívidas no exterior, o governo do presidente Barack Obama força a valorização das moedas de outros países. A oferta excessiva de crédito aos americanos foi a origem da crise financeira nos Estados Unidos e no mundo. Os bancos ofereceram muitos financiamentos de imóveis a clientes, sem cobrar deles garantias de pagamento da dívida. Estas hipotecas eram chamadas de subprime. Tantos imóveis foram vendidos que em 2008 a bolha estourou. Os preços dos imóveis caíram bruscamente. E as altas dívidas assumidas pelos clientes subprime não correspondiam ao valor baixo dos imóveis. A inadimplência em massa parecia uma tragédia anunciada. Houve forte desemprego. O consumo interno do americano, considerado a base da economia, enfraqueceu. Os juros básicos estão reduzidos a quase zero desde a crise e nem assim houve recuperação até agora. O presidente Barack Obama enfrenta a insatisfação popular. Ao mesmo tempo, busca reforçar laços com novos parceiros comerciais. Os países emergentes, a exemplo do Brasil, podem ser a tábua de salvação da economia americana. Uma saída encontrada pelo governo dos Estados Unidos é a guerra cambial. O Tesouro norte-americano emite mais moeda, força a queda do dólar e, assim, a redução das dívidas no exterior. Os outros países têm as moedas hipervalorizadas. Além disso, enfrentam a redução nas exportações e alta na inflação. O Brasil é um dos países que mais sofrem as consequências da guerra cambial. O governo brasileiro e o Banco Central tentam conter a queda da moeda norte-americana, do dólar, todos os dias, mas a luta tem sido em vão. Para nos ajudar a entender esta realidade, convidamos o professor Guilherme Dias, professor da FEA, na Faculdade de Economia e Administração da USP, a Universidade de São Paulo. Professor, qual é a situação da guerra cambial no mundo? Bom, ela está indo muito bem para os americanos e péssimo para todos nós, né? Quer dizer, praticamente todos os emergentes, Europa e Japão, tentam se defender um pouco e conseguem, tem um pouco de força. Agora a gente não tem a mínima. Ainda mais países como o Brasil, que também estão atraindo muito capital, porque são os que estão crescendo mais no mundo. Então isso aumenta o potencial da valorização. Para nós agricultores, a coisa fica um pouco pior ainda, porque os Estados Unidos é concorrente. Nos produtos industriais, a maioria das coisas que os Estados Unidos produz, nós não produzimos, nós somos até compradores. Então a coisa ainda fica um pouco mais razoável de você fazer um acordo. Agora, quando os Estados Unidos é um grande concorrente na linha de produtos agrícolas, aí fica muito difícil, porque eles estão desvalorizados, quer dizer, que a moeda dele, quer dizer, o americano, por o mesmo preço no mercado internacional, está ganhando mais dinheiro. O produtor brasileiro, por o mesmo preço no mercado internacional, está ganhando menos dinheiro. Tá certo? Então as nossas contas vão ficando apertadas para a agricultura. Você tem que trabalhar com margens muito mais apertadas e reduzidas, enquanto o agricultor americano está exatamente na posição contrária. Professor Guilherme, de acordo com dados de 2009 da OMC, Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos respondem por 8,5% do comércio mundial. E do montante de produtos que vão para o mundo, 75% são manufaturados. A gente vê neste gráfico aqui a participação dos Estados Unidos tanto com importações quanto exportações e um declínio a partir de 2008 com o auge da crise financeira global. Neste outro quadro aqui, os principais parceiros dos Estados Unidos para exportações, ou seja, países que compram dos Estados Unidos, e temos a União Europeia como o principal parceiro. Agora, aqueles países que vendem para os Estados Unidos, o primeiro é a China, segundo a União Europeia. Professor Celso Grise, situação complicada dos Estados Unidos agora com essa crise na União Europeia, né? Claro, sobretudo porque os Estados Unidos vendem na sua pauta de exportação um percentual, como você frisou, muito grande de produtos manufaturados. E é essa a razão pela qual hoje ele olha para o Brasil com esse grande interesse, porque nós poderíamos absorver uma grande quantidade disso
uma vez que nós temos, do ponto de vista industrial, uma grande complementariedade. Mas, Luciene, melhor do que eu para tratar dessas questões cambiais, o meu colega de Faculdade de Economia, Contabilidade e Administração, professor Guilherme Dias. O professor foi secretário de Política Agrícola no governo Fernando Henrique Cardoso e acompanhou preços agrícolas durante a vida toda. Professor Guilherme, quais são os problemas que o câmbio poderia trazer para a agricultura brasileira e, sobretudo, para o nosso agricultor? Olha, da moeda valorizada, para nós, para os agricultores, a principal vantagem vem em segurar os custos. Moeda valorizada, fertilizantes, defensivos e tudo ficam razoavelmente sob controle. Para a economia como um todo, a única vantagem fica em ajudar a segurar a inflação, manter os preços como um todo. Então, isso quer dizer, a gente pode crescer um pouco mais rapidamente nessa condição. Claro. Por outro lado, o que está ajudando os agricultores tem que ver com os outros países que também estão com as suas moedas valorizadas em relação ao dólar. Então, com isso, eles também estão comprando muito, porque eles estão com a impressão de que os preços que eles estão, os produtos que eles estão importando, principalmente os agrícolas, estão baixos em relação à renda deles. Então, essa coincidência é o que está nos salvando bem agora. Porque os terceiros países, esse grupo que praticamente são os emergentes, eles estão comprando muito produto agrícola. Então, a competição dos Estados Unidos com o Brasil ficou meio amortecida. Porque os compradores dos produtos agrícolas deles e o nosso comprador estão comprando muito. Então, dá para nós dois dividirmos o mercado. Claro. E é correto a gente imaginar que esta demanda que veio dos emergentes foi capaz de aumentar o preço agrícola mais do que o real se valorizou em relação ao dólar, e isso nos beneficiou? Isso beneficiou também por um pouquinho de sorte. Tá? Claro. Não fosse ter tido frustração de safra nesse interregno dos 2007 até agora, no hemisfério norte, uma série de atrapalhadas na oferta deles, e até o ano passado, a Austrália também, sofrendo secas muito grandes e tudo, agora ela está no outro Claro. lado, tá certo? Então, aí o que aconteceu? Saíram outros que podiam oferecer o produto, ficamos nós e os Estados Unidos com duas agriculturas produzindo bastante. Então, isso fez muitos dos produtos subirem mais do que o efeito da valorização. Então, sobrou aí um líquido a mais para nós, na grande maioria dos produtos importantes de exportação. Deus é brasileiro, podemos concluir isso. Hein? De 2007 para cá, Ficou brasileiro. Está no nosso time. Ok, daqui a pouco você vai ver como esta confusão toda na economia mundial afetou os preços dos produtos e também dos alimentos. Para piorar, o clima instável no planeta e as catástrofes ambientais, como o terremoto no Japão, mexem ainda mais com as cotações. Você vai entender como os especuladores do mercado financeiro e do mercado de commodities também se aproveitam desta situação. Há uma saída para não pagar caro pelos alimentos? Você vai saber no próximo bloco do Cifras e Safras. Até já!